Birimbau. Os aguapés dos aguaçais, dos igapós, dos japurais, bolem, bolem, bolem. Chamam o saci, si, 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 ui, 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 ui. O ivaiara nos aguaçais, dos igapós, dos japurais e dos purus. A mameluca é uma maluca, saiu sozinha da maloca, o boto bate, bite, bite. Quem ofendeu a mameluca? Foi o boto, o cuçaru em bota quebrantos. Nos aguaçais, os aguapés, curus canhoto, bolem, peraus dos japurás, de assombramentos e de espantos. Olá pessoal, tudo bem? Vamos então com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o Manuel Bandeira, um pouco sobre a biografia do Manuel Bandeira. Mas antes disso eu gostaria de pedir a vocês que curtissem o vídeo, compartilhassem, fizessem os comentários, né? Se gostou do vídeo, se não gostou, enfim, isso para ajudar no engajamento aqui do canal, né? Eu tenho observado que eu tenho perdido muito de engajamento, a plataforma, não sei o que acontece, acaba perdendo curtidas, enfim, até comentários, né? Então vou pedir isso para vocês. Eu não sou muito de ficar pedindo like, nem comentário, nem nada, geralmente eu peço no fim, mas eu gostaria de pedir uma força aí para vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre Manuel Bandeira, que foi um dos mais importantes escritores, né, da primeira fase do modernismo, né, e um dos pontos mais altos da poesia lírica nacional. É considerado um clássico da literatura brasileira do século XX. Por exemplo, a poesia Vou-me Embora para Passárgada é um dos seus mais famosos poemas, né? Ele também foi professor de literatura, foi crítico literário, crítico de arte e acabou também como membro da Academia de Letras, Academia Brasileira de Letras, né? Bom, como o Bruno Tolentino, ele chegou a comentar, né? O Carlos Drummond de Andrade, ele pode ser um grande poeta, né? Um dos grandes aqui do Brasil, mas o Manuel Bandeira ele é um poeta exemplar, né? Nas palavras aí do Tolentino. Então, ele é um poeta exemplar, um poeta que ele foi sempre perfeito naquilo que ele fez, desde o início, desde o primeiro livro até os seus últimos trabalhos. Sempre manteve muita qualidade naquilo que ele se propôs a fazer, né? E ele veio com o primeiro livro, né, da escola parnasiana, simbólica, e aí depois ele acabou adentrando, né, no movimento modernista, trabalhando com versos livres e assim por diante. Flertou logo mais tarde com o concretismo, enfim. Ele estava sempre ali se atualizando, né, no momento, em tudo que acontecia aqui no Brasil e também no mundo, né, sempre atualizado dentro da literatura, do que estava acontecendo, né, em toda a agitação do século XX, né? E então ele, mais uma vez, como disse o Tolentino, o Bandeira é um poeta exemplar e é um poeta essencial para nós, né? Um poeta essencial na língua, dentro da língua portuguesa, dentro da nossa língua, né? Aqui no Brasil. Falar um pouco da infância dele, da juventude, né? Então acaba sendo um vídeo mais como uma resenha biográfica. O Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu em Recife, em 19 de abril de 1886, na rua Joaquim Nabuco. E desde cedo, né, ele teve a literatura assim como uma das suas fascinações, né? A tuberculose, que foi uma doença que o acompanharia, né, por toda a vida, marcando sua juventude, né, e acabou também
influenciando a sua obra. O tema da doença, o tema da morte, propriamente dito, é uma constante na sua obra. Ele era filho do engenheiro Manuel Carneiro de Souza Bandeira e da dona Francelina Ribeiro de Souza Bandeira, né? Então ele vem de uma família abastada, né? Seu avô materno, Antônio José da Costa Ribeiro, foi posteriormente citado no poema Evocação do Recife. E a casa onde morava, localizada na Rua da União, no centro do Recife, é citada como a casa do meu avô. O Manuel Bandeira, ele iniciou seus estudos no Recife e em 1896, com 10 anos, ele mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, concluindo o curso secundário do Colégio Pedro II. Em 1903, ele ingressou no curso de arquitetura da Escola Politécnica de São Paulo, mas ele acabou interrompendo os estudos para tratar da sua tuberculose. Em 1912, ele começa a escrever seus primeiros poemas em versos livres, né? E uma das suas grandes influências na época foi o Guilherme Apollinaire, que o influenciou muito, pelo menos nesse momento, né? Além de outros poetas também. Então ele, muito doente, ele precisou viajar para a Europa. Ele foi para a Suíça em busca da cura, onde ele permaneceu durante um ano, de 1913 a 1914. E nesse período, em 1913, Bandeira conviveu com o poeta francês Paul Éluard, que estava internado lá na ocasião, também estava internado na mesma clínicas. E sem nenhuma esperança de sobreviver, o Bandeira ele acaba confessando posteriormente a sua experiência no poema Pneumotórax, que também é um poema bem conhecido do Bandeira, né? Que é do livro Libertinagem. Então trata-se de uma pequena narrativa poética em terceira pessoa que representa uma consulta médica, né? É um poema bem humorado. O Bandeira está auto-satirizando a sua condição, né? Ele faz uma sátira da sua frágil condição de saúde. Então a gente começa a perceber que a partir desse momento ele acaba jogando, né, com a morte, né? A morte que durante a vida toda sempre esteve à espreita, mas chega um determinado momento em que, logo no início, que ele como se ele provocasse, né, a morte, como se ele ironizasse e, ao mesmo tempo, num jogo de cintura, ele dribrasse a morte, né? Ele acabava driblando a morte, né? Então é bem interessante a maneira em como ele veio tratando, né, da sua condição, né, de uma morte iminente, né, por conta da sua saúde. Bom, ainda na Europa, ele quis imprimir em Coimbra seria o primeiro livro de poemas, né? Só que com o título de Poemetos Melancólicos. Ele não obteve resposta, né, do editor, da gráfica, e assim que ele deixou então o sanatório, que ele saiu da clínica, ele voltou para o Brasil, mas ele acabou esquecendo os originais lá na Europa. E ele tentou reescrever esse livro de memória, né? Mas ele não conseguiu escrever integralmente, né? Então, muita coisa ele conseguiu resgatar, mas não de forma integral. Então, de volta ao Brasil, ele se tornou inspetor de ensino
e depois professor de literatura na Universidade do Brasil. E em 1917 ele publica o seu primeiro livro, A Cinza das Horas, que foi impresso nas oficinas do Jornal do Comércio, tá? Em uma edição de 200 exemplares, que foi pago do próprio bolso, né? No valor de 300 mil réis naquela época. E é um livro com forte influência parnasiana e também simbolista, né? Os poemas são cheios de melancolia e sofrimento, como, por exemplo, no poema Desencanto, né, que é um poema muito conhecido dele, é o mais conhecido do livro, mas sempre está presente em antologias, né? Entre os melhores poemas, acaba entrando, né? Esse poema é bem conhecido. Desencanto diz assim: eu faço versos como quem chora de desalento, de desencanto. Fecho meu livro, se por agora não tens motivos nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas veias, amargo e quente cai, gota a gota, do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Então, é um belo poema, assim, conhecido, né? Que faz parte aí do primeiro livro, então, A Cinza das Horas. O Bandeira publicou o seu segundo livro, Carnaval, em 1919. Foi uma edição custeada pelo pai, né? E os poemas desse livro apontam para uma nova tendência estética, né? E, no caso, o modernismo, que ele acabou se unindo, né, ao Grupo Modernista de São Paulo. Foi em 1921 que ele acabou conhecendo o Mário de Andrade. Ele colaborou com a revista modernista Claxon. E em 1922, o Bandeira então se consolidou como um dos pilares do modernismo brasileiro com a leitura Os Sapos, leitura que foi feita na ocasião por Ronald de Carvalho, na Semana da Arte Moderna, na qual Bandeira não participou diretamente, né? Então teve o poema do Bandeira lido pelo Ronaldo, que aliás foi um poema que causou um certo frisson, né, na época. E é um poema que satirizava, é um poema que acaba satirizando o simbolismo e o parnasianismo, então já representando a ruptura com as estéticas tradicionais. O Manuel Bandeira ele defendia que o modernismo não precisava se desfazer do passado para se firmar, né? Que o Brasil não começava ali naquela semana de 1922, mas tinha uma história que precisava ser revelada, né? Revelada e preservada. Os primeiros modernistas, né, assim, aquele pessoal mais radical, queria acabar com o passado, né? Apagar o que foi feito e começar do zero, né? O que é ridículo, né? E o Bandeira não concordava com isso, e o Bandeira, ele, com o tempo, né, com um pouco mais de maturidade, ele começou a perceber também outros pontos dentro do movimento modernista que ele discordava, né? Ele passou também a ser um crítico do próprio movimento modernista, né? De qualquer forma, ele sempre teve uma participação meio que à distância, até porque ele morava no Rio de Janeiro. O Bandeira, ele era um grande amante da música, né, e da pintura. Ele era muito tímido, introvertido, né?
Ele nunca se casou, não teve filhos. E a sua poesia foi profundamente influenciada por autores como os simbolistas Cruz e Souza, Afonso Guimarães, teve aí os parnasianos Olavo Bilac e o Alberto de Oliveira, e os modernistas, né? Mário de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade, o Murilo Mendes, né? Que estavam ali naquele momento já despontando também. Além dos poetas estrangeiros, que dentre aqueles que mais influenciaram, né, a obra do Manuel Bandeira foram o Paul Verlaine, o Stephen Mallarmé, o Walt Whitman e o Ezra Pound também, né? Então, todos esses tiveram grande influência na obra do Bandeira. E o próprio Manuel Bandeira, né, também influenciou e dialogou com diversos poetas de sua geração e os posteriores, né, como o Jorge de Lima, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, o João Cabral de Melo Neto, o Tiago de Mello, né, que manteve uma relação de amizade com ele também. Embora criado em um ambiente religioso, o Bandeira ele se distanciou da Igreja Católica na juventude, né? Porém, a religiosidade, a espiritualidade permeiam a sua obra, né? Com questionamentos sobre a fé, a crença, o sentido da vida. O Bandeira se declarava assim como um anarquista na juventude, mas com o tempo se aproximou de outras ideologias, se afastando mais tarde para dedicar apenas à poesia. Em um artigo que foi publicado em agosto de 2019 na Tribuna da Imprensa Livre, o jornalista especializado em História Política e Sindical do Brasil, Geraldo Pereira, conhecedor da obra do Bandeira e que conviveu com o poeta, ele deu o seu testemunho dizendo, abre aspas, numa época em que a intelectualidade brasileira se dividia entre a esquerda e a direita, não era fácil para um jovem comunista recitar Bandeira e ter sempre consigo os seus livros. A esquerda tinha um time de alta respeitabilidade, onde pontificavam Jorge Amado, Graciliano Ramos, Dalcídio Jurandir, Caio Prado Júnior, Álvaro Moreira, Afonso Smith. A direita também contava com um excelente plantel, Manuel Bandeira, Alceu Amoroso Lima, Gustavo Corsão e Jorge de Lima. O sectarismo, a disciplina partidária, não permitia que a nossa sensibilidade poética fizesse propaganda de um inimigo declarado. Fecha aspas. Então é apenas um trecho aqui desse artigo, né, assinado pelo Geraldo Pereira, falando um pouco então da sua convivência na época, né, que ele era leitor do Manuel Bandeira e, no entanto, ele ficava ali dividido por conta da questão ideológica, né? Mas, enfim, eu achei interessante trazer isso também, vindo aí de uma pessoa que conviveu, né? Uma pessoa como o jornalista Geraldo Pereira, né? Dando o seu próprio testemunho. O Manuel Bandeira, então, ele não se casou, mas ele teve uma vida amorosa, assim, bem tumultuada, marcada, assim, por amores intensos, né? E a maioria deles eram muito breves também. Ele teve relacionamentos importantes com mulheres, inclusive Bandeira chegou a se relacionar com 3 mulheres ao mesmo tempo, embora não vivesse com nenhuma delas. Então teve a holandesa Fred Blanc, que era casada, a pernambucana Dulce Pontes, que também escrevia poemas, né? E a mineira Maria de Lourdes de Souza, que era filha de um ministro do Supremo Tribunal Federal naquela época.
além da alemã Gertrude Burler, que foi uma das suas grandes paixões, né? Isso já mais na maturidade, na década de 1960. Então, a evidência do affair repousa bem guardada na cidade medieval de Esslingen, na Alemanha. Então, são 30 cartas de amor que Bandeira escreveu para Gertrude, né? São cartas que falam de beijos ardentes, de amor, de literatura. E a Gertrude, ela preservou numa pasta, uma pasta encadernada, né, com tecido, guardando assim aquelas cartas sobre o relacionamento, né, que eles tiveram, né, que a correspondência que trocaram. E esse material, essa correspondência estava com a filha de Gertrude, Francisca Janus. Então ficou durante um bom tempo guardada essa correspondência. E a Gertrude, ela era 29 anos mais nova que o Bandeira na ocasião, né, do relacionamento deles, mas nenhum dos dois se importava com a idade. Ela era casada com um engenheiro brasileiro. A Gertrude morou no Brasil durante algum tempo e depois voltou para a Alemanha. Em 1962, o poeta escreveu sobre o relacionamento com a alemã. Abre aspas. Os nossos beijos eram mergulhos perpendiculares aos azuis e rosas e mais rosas de Chagall. Fecha aspas. Então, um depoimento aí do próprio Bandeira, né? E tudo indica então que foi um envolvimento muito intenso entre eles. A Gertrude não está na lista das namoradas mais conhecidas, né? Como por exemplo das três fixas, por assim, se a gente pode colocar dessa forma, né? Ela está numa lista assim que é mais extensa, só que também é mais secreta, né? Ou mais discreto, que se tratam das namoradas mais esporádicas, aquelas que o Bandeira também se dedicou com grande entusiasmo. Então eram os namoricos, assim, são os namoros breves, né? Mais esporádicos. O caso mais sério do Manuel Bandeira, ao que se apresenta, né, foi com a Fred Blank, que também era casada. Quando o marido morreu em 1940, a holandesa e o poeta assumiram uma vida quase marital, vivendo em casas separadas, né? E aí Elvira Bezerra, acho que ela relata num livro que ela escreveu chamado A Trinca de Curvelo. Ela diz o seguinte, abre aspas, eles iam juntos a concertos e jantares, mas como Bandeira sempre foi muito discreto, nem os amigos perguntavam que relação era aquela, fecha aspas. Então a biógrafa aqui, ela conta, né, sobre a relação, essa relação mais séria que o Bandeira teve com essa holandesa, né, a Fred Blank. E as relações, né, entre a Fred Blank e a Maria de Lourdes indica que havia ali uma espécie de bigamia informal, né? O Bandeira, ele conseguia viver simultaneamente com as duas, né? O próprio testemunho do Tiago de Mello, né, que ele diz o seguinte, né? Ele vivia simultaneamente com as duas. De dia almoçava com a Madame Blanc e de tarde ia para a casa de Lourdes, onde jantava. Então o Tiago de Mello contava esse testemunho aí do relacionamento dos três, né? E que até então funcionava. O Tiago de Mello, ele também contou que
levado à casa do Manuel Bandeira pelo Drummond, eles não puderam ser atendidos, né? O Tiago conta o seguinte, que, abre aspas, vou colocar na palavra aqui do próprio Tiago: Bandeira só abriu a porta pela metade, porque estava em trajes sumários e com uma mulher que os visitantes não puderam identificar. E o Joaquim Pedro de Andrade, teve dificuldade para filmar O Poeta do Castelo, que era uma espécie de documentário sobre o Manuel Bandeira, justamente porque o motivo é que a agenda amorosa do Bandeira era bem extensa, ele estava sempre se encontrando com as namoradas, né? Então, esse era os relacionamentos, a vida amorosa do Bandeira, tá? Durante a vida toda, vários relacionamentos, né? Em alguns momentos, mais de um relacionamento, né? E ao longo da sua vida, o Bandeira ele residiu em diversos locais, né? Ele estava sempre mudando também, né? E cada um desses locais tinha suas particularidades, suas influências na própria obra. Teve casas que marcaram a vida e a poesia de Bandeira, né? Ele sempre traz a infância, né, para dentro da sua obra. Então a estadia, né, quando morou no Recife aí de 1886 a 1896, tem a Rua da União, no número 17, que é a casa do avô materno, né? Cenário de sua infância, inspiração para o poema Evocação do Recife. Em 1920, com a morte do pai, ele se muda para a Rua do Curvelo, número 53, e viveu por cerca de 13 anos nessa casa, onde ele escreveu 3 livros, né? O Ritmo Dissoluto, Libertinagem e Crônicas da Província do Brasil, além de vários poemas de Estrela da Manhã. Então, voltando só um pouco, ele conheceu o Mário de Andrade em 1921, embora ele já se correspondesse, né, com o Mário, né, falavam por cartas, mas ele só veio a conhecer pessoalmente em 1921. E ele vem para São Paulo, ele entra em contato com muita gente, né, na época ali, no começo de toda aquela movimentação, né, do modernismo, o Minotti Delpit, a Luiz Aranha, entre outros. Ele estreita amizades com o Jaime Ovalle, com Dante Milano, o Oswaldo Costa, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros. E ele costumava jantar com os amigos no restaurante Reis para comer bife à moda da casa, que era um prato bem barato, assim. E aí, em 1925, pela insistência do Mário de Andrade, o Bandeira acaba colaborando com artigos para o Mês Modernista no jornal À Noite, né? E foi aí que ele ganhou seu primeiro dinheiro com literatura, né? Que na época 50 mil réis por semana. Mas foi só em 1937, pela primeira vez, ele tem lucro material com a poesia, ao ser premiado pela Sociedade Felipe de Oliveira. Ele ganhou um prêmio no valor de 5 contos de réis, né? E mais tarde o Bandeira escreveu, abre aspas, parece incrível, mas é verdade, aos 51 anos nunca eu vira até aquela data tanto dinheiro em minha mão, fecha aspas. E entre 1927 e 28 ele viaja pelo Nordeste, passa por várias cidades, né? Alguns estados. Em 1930 ele publica Libertinagem, que são poemas reunidos de 1924 a 1930,
uma edição de 500 exemplares que ele também pagou do próprio bolso. Em 1933 ele se muda da rua do Curvelo e vai para a rua Moraes e Vale, na Lapa. E foi como poeta que o Manuel Bandeira conquistou a sua posição de destaque na literatura brasileira, né? Mesmo ele tendo se dedicado à prosa, a crônicas, a memórias, né? Sem contar a crítica literária, a crítica de arte, né? Em 1938, ele foi nomeado professor de literatura do Colégio Pedro II, né? Como eu já disse anteriormente. Em 1940, ele foi eleito pela Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 24, no lugar de Luiz Guimarães Filho, né, falecido. E ele toma posse da cadeira nesse ano, né, de 1940, no dia 30 de novembro. E no ano de 1943 ele foi nomeado professor de literatura hispano-americana da Faculdade Nacional de Filosofia. Ele muda-se mais algumas vezes durante esse tempo, ele recebe algumas premiações, faz publicações de algumas obras, antologias incluindo, né? E inclusive uma reedição da sua poesia completa no ano de 1948, com a inclusão do livro Belo Belo. Em 1952, publica a biografia de Gonçalves Dias. No mesmo ano, também publica Opus 10. Em 1957 e 61, ele escreve crônicas para o Jornal do Brasil, do Rio, né? E a Folha de São Paulo. Em 1966, a editora homenageia o Bandeira, né? Que completava então 80 anos, isso em 19 de abril, né? A data do seu aniversário, já com 80 anos. Então ele é homenageado, né? Além de uma grande festa que a sua editora na ocasião prepara para ele, ela também publica Estrela da Vida Inteira, que é poesias completas e traduções poéticas de Manuel Bandeira, que seria esse livro aqui, tá? Então, essa aqui já está uma edição já mais recente, né? Assim, acho que da década de 90, essa edição aqui da Nova Fronteira. Então, coletânea das obras dele, incluindo traduções de vários autores, Borges, Khalil Gibran, o Rilke, enfim, muita gente aqui. São vários autores, poetas, os mais conhecidos, os menos conhecidos, mas enfim, além dos seus livros, né? Então é um excelente livro, uma excelente obra, né? Para conhecer o trabalho do Manuel Bandeira, eu indico aí. É feito então essa publicação, Estrela da Vida Inteira, poesias completas, né? Além de outras publicações também no mesmo ano, né? Já publicação sobre a prosa do Bandeira, é um material em prosa. E no dia 27 de outubro ele recebe o prêmio Moinho Santista. E ao ser entrevistado sobre a premiação, o Bandeira faz uma piada, né, protestando o seguinte, ele diz, abre aspas, como amigo do rei, protesto, para um poeta com 80 anos de idade, são conferidos apenas 2 milhões de cruzeiros, enquanto 2 jovens, o Dori Caymmi e o Chico Buarque de Holanda, recebem cada um 20 milhões, fecha aspas.
Então, ele sempre muito bem humorado, né? O Bandeira, ele é conhecido, e isso eu já ouvi da boca do próprio Thiago de Mello inúmeras vezes, que eu estive com o Thiago e a gente sempre acabava conversando sobre o Bandeira, ele sempre trazia memória, né? E o Thiago sempre dizia que o Bandeira, ele era extremamente gentil, extremamente amigável, né? Ele era de uma generosidade assim ímpar. O Thiago, ele tinha muita amizade com o Drummond, gostava, tinha um respeito pelo Drummond, mas ele tinha uma afinidade, assim, uma proximidade maior com o Bandeira, até porque o Bandeira, ele tinha essa generosidade, todo esse envolvimento de amizade, né? E não só o Thiago, mas outras pessoas que conviveram com o Bandeira falam a mesma coisa, né? Sobre a generosidade, sobre a delicadeza dele. Então ele era uma pessoa muito querida e muito fácil de conviver. Bom, no ano então de 1968, no dia 13 de outubro, o Manuel Bandeira, ele vem a falecer no Hospital Samaritano, em Botafogo, por volta aí da 12h50, né? Aí, quase 1h da tarde, 10 para 1. Ele é sepultado no mausoléu da Academia Brasileira de Letras, no cemitério São João Batista. Bom, o Bandeira, ele era um poeta multifacetado, né? Ele trabalhou com várias estéticas, né? Ele se envolveu com várias estéticas dentro da poética, dentro da literatura, mas ele mesmo se considerava um poeta ruim e um cronista de província. Só que ao contrário, né? O Bandeira é um poeta extremamente criativo, ele é fino, ele é elegante, né? Ele é um verse maker, né? Ele é um fazedor de versos, ele é um construtor de versos assim incríveis, né? Versos perfeitos. Então ele tinha muita sofisticação, e é uma sofisticação dentro de uma clareza e de uma simplicidade naquilo que ele escrevia também, né? Então a sofisticação dele não era no falar difícil, né? Naquela coisa de empolada, muito pelo contrário, era no simples ali que toda a sua sofisticação, né? Na literatura aparecia, né? Na poesia aparecia. Ele ficou muito conhecido também por traduzir para o português as obras do Brecht, Shakespeare, entre outros autores, né, também conhecidos e consagrados. E tem uma história bem interessante, ele se gabava de um suposto encontro com Machado de Assis, né? Na época ele teria 10 anos de idade. Ele contava que foi numa viagem de trem que ele encontrou o Machado, puxou conversa, né, com o Machado de Assis, tentando chamar atenção, né? Ele disse: "O senhor gosta de Camões?" E na ocasião, então, Bandeira teria recitado uma oitava dos Lusíadas, né? E que o Machado não se lembrava na época. Só que já na velhice, o Bandeira passou a dizer que tinha inventado essa história para impressionar os amigos. Então segundo ele, né, depois confessou que foi só uma história inventada, que não tinha encontrado com Machado de Assis e muito menos recitado trecho de Camões, né? A carreira do Manuel Bandeira foi muito rica e muito diversa, né? Então
mais conhecido e consagrado como poeta, mas assim, ele foi um exímio crítico literário e também crítico de arte, né? Além de trabalhar como professor e tradutor. A sua obra poética é composta por 11 livros, é marcada pela constante busca por inovação formal e temática. E ele sempre explorou temas como religiosidade, como eu comentei já. Então, sempre na obra dele você encontra inúmeras santas, né? Santa Teresa, Santa Clara, Santa Maria, poemas que falam do Natal. Então eram temas comuns, né? Envolvendo essa religiosidade. Além da sensualidade também, né? Os poemas de amor do Manuel Bandeira, ele tem esse contexto mais carnal, né? Mais físico, né? Então é mais de corpo mesmo, do que daquela coisa da alma, né? Aquela coisa mais subjetiva, amorosa, né? Subjetiva, era mais carnal. E outro tema também era a memória, né? A infância, né? O cotidiano, a morte. Então ele sempre manteve aí uma linguagem coloquial, uma linguagem direta, que acabava mesclando também os elementos, tanto eruditos como elementos populares. E em 1968, pouco antes de morrer, ele recebeu o prêmio Jabuti de melhor livro de poesia pela obra Estrela da Tarde. Né? Ele, durante a vida toda, ele recebeu inúmeras premiações, né? Teve aí um bom reconhecimento enquanto vivo. E ele se consagrou como um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. E ele continua a inspirar e a emocionar leitores de diversas gerações. Né? Então, a primeira... os poemas reunidos, né, como eu lhe falei, na primeira edição foi de 1966, dessa obra aqui, A Estrela da Vida Inteira, que depois foi sendo reeditada. Né? Ele foi homenageado, por exemplo, no Recife, né, com uma estátua, fica localizada na Rua da Aurora, nas margens do rio Capibaribe, né, que são locais que ele também cita nos poemas dele, acho que é evocação do Recife. E na casa onde morou, um prédio tombado funciona como o Espaço Passárgada, que é um centro cultural onde se realizam várias atividades culturais, né, voltada à literatura, né, lançamento de livros, recitais poéticos, visitas guiadas para escolas, né, além de promover um cineclube, né, o Cine Passárgada. Então, algumas obras do Bandeira, né, então, Cinza das Horas, 1917, Carnaval, 1919, Ritmo Dissoluto, de 24, Libertinagem, 1930, Estrela da Manhã, 1936. Aí tem a Crônicas da Província do Brasil, que é prosa, né? 1937. Guia de Ouro Preto, prosa também, 38. Noções e Histórias das Literaturas, prosa, 1940. Lira de 50 anos, poesia, 1940. Belo Belo, poesia, 48. Mafá do Malungo, poesia, também no ano de 48. Literatura Hispano-Americana, prosa, 1949. Gonçalves Dias, prosa, 52. Opus 10, poesia, também 52. Itinerário de Passárgada, prosa, que é de 54. E de Poetas e de Poesias, prosa também de 1954. Aí depois tem Flauta de Papel, que é outra obra em prosa, também em 57. Estrela da Tarde, poesia, que já é de 63. Depois tem Andorinha, Andorinha, prosa, que é de 66. E são textos que foram reunidos por Carlos Drummond, né?
E aí veio Estrela da Vida Inteira, que é o que eu mostrei aqui, né, já em 66, a primeira edição. E Colóquio Unilateral Sentimental, que é um outro livro de prosa, também em 68, o ano do seu falecimento. Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para ter uma noção, né, sobre a vida e um pouco da obra do Manuel Bandeira. Poderia ter falado um pouco mais, mas o vídeo já está bem extenso. Talvez lá futuramente, mais para frente, eu venha falar mais propriamente de alguma obra específica, ou um geral do que ele fez, né? Seja prosa ou poesia. Mas esse vídeo pensei mais mesmo em fazer uma resenha biográfica, né? Para conhecer um pouco o contexto da época, o que foi, um pouco da vida do Bandeira, algumas curiosidades, né? Ele gostava muito de doces, né? Doce de ovos. Tem umas coisas assim, bem interessantes até, de curiosidades, mas quem sabe aí no próximo vídeo. Isso aí, pessoal. Obrigado por mais uma vez. Deixa o comentário, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva também. E vamos aí para o próximo vídeo. Um grande abraço. Evocação do Recife. Recife. Não a Veneza americana. Não a Mauritsstadt dos armadores das Índias Ocidentais. Não o Recife dos mascates. Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias. Mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pince-nez na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam: "Coelho sai, não sai." À distância, as vozes macias das meninas politonavam: "Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão." Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia: "Fogo em Santo Antônio." Outra contrariava: "São José." Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando, e eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo. Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame do Dr. Fulano de Tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capibaribe. Lá longe o sertãozinho de Caxangá, banheiros de palha. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia, as cheias, barro, boi morto, árvore, destroços, redemoinho sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capibaribe. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas, com um chale vistoso de pano da costa. E o vendedor de rolete de cana, o de amendoim, que se chamava midubim e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo. Língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós,
o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabia onde ficavam. Recife, Rua da União, a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro como a casa de meu avô.